Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bem, ontem foi o início de uma nova virada, de uma nova etapa, de um novo processo, onde foi difícil, né, pessoal? Foi difícil ontem, né, puxar ali e tal. Ontem foi lapada. Ontem foi difícil. Grande Marcos, seja bem-vindo, boa tarde. Ontem foi realmente bem pesado, porque como nós estamos agora partindo para uma nova etapa, essa nova etapa ela precisa ser assumida com mais responsabilidade. Se lembra da etapa do compromisso que você assume com você mesmo? Então agora chegou a hora de você assumir essa responsabilidade com você mesmo. Agora não tem mais como correr atrás ou ficar dando desculpas ou ficar se vitimizando. Agora não é mais essa hora, né? Agora nós temos que realmente encontrar o que é que eu vou fazer. Qual a melhor forma de se fazer? Será que eu tenho condições de fazer? Será que o meu negócio ele me dá a possibilidade de escalar? O que é escalar? Escalar é quando você consegue ganhar mais sem fazer muito esforço. Você consegue ganhar mais sem fazer muito esforço. Então, tudo isso precisamos agora começar a entender para saber se de repente eu estou fazendo algo que realmente vai me trazer uma situação financeira favorável. Ou se eu tenho que ser bem honesto, olhar para mim e dizer, "Ih, rapaz, eu tenho que mudar de área." Eita, já imaginou? Você descobrir que você está fazendo a coisa que não vai te ajudar e que você vai ter que recomeçar do zero? E agora? Será que você está pronto para se ver nessa situação? Vou ter que começar do zero? Será que você está pronto para começar do zero? Recomeçar? Essa é uma parte muito difícil, que é entender que de repente eu escolhi algo que não era o melhor para mim. E esses anos todinho eu fiquei batendo um burro em ponta de faca, achando que eu estava fazendo o melhor para mim. E de repente nunca foi. Então, hoje, nessa leitura que o autor traz, ele aborda um pouco disso. Ele aborda exatamente um pouco sobre isso. Ontem ele termina falando o seguinte: pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Ou seja, todos nós temos 24 horas. Se eu continuar trabalhando pelo tempo, ser remunerado pelo tempo, eu só tenho 24 horas, não tenho como esticar mais o tempo. E aí ele diz, portanto, elas invariavelmente acabam quebrando a regra de riqueza número 1, que diz: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Isso aqui é uma máxima que você deve colocar na sua mente, no seu coração, porque quando você estabelece, olha, eu quero ganhar 5 mil, você vai ganhar 5 mil. O problema é que esse é o teto máximo.
Então você não vai passar dele, mas seu subconsciente já aceitou esse valor. Então, quando bater nele, o que é que vai acontecer? Vai acontecer situações emocionais para não fazer você continuar, para dizer, eu já cheguei onde eu queria. Aí, sabe quais são as falas que aparecem quando você chega aonde você determinou, porque você botou um limite? As falas que vão aparecer é, tá bom assim, para que trabalhar tanto? No final eu vou morrer mesmo. Tá bom assim. Olha, o negócio, veja, dinheiro não traz felicidade. Então tá bom desse jeito. Dinheiro não traz felicidade. Então começa a surgir algumas palavras, algumas frases. Por quê? Porque no teu subconsciente está dizendo, cara, tu não já chegou onde tu queria? Teu teto não é 5.000? Então, se é 5.000, acabou, pai. Chegou aqui, ó. Teu subconsciente vai mandar mecanismos para que você não faça mais. Para que você, ó, já chegou, para por aí, para. Então, vai dizer que você, ó, não seja ambicioso, não, tá? Que negócio é esse? Mais de 5.000? Já tá virando ganancioso, ó. Aí você começa a se deparar com alguns pensamentos desse jeito. Ah, não, né? Cheguei onde eu queria, então aqui tá bom, aqui tá tudo certo. Para que eu vou andar mais, né? Já consigo, né, pagar minhas contas, já consigo fazer as coisas que eu preciso, então já cheguei no meu limite. Nessa parte financeira, quando estabelecer limite financeiro é algo muito complicado. Porque quando você estabelece um limite financeiro e esse limite financeiro ele é alcançado, você cai numa zona de conforto desconfortável. Como assim, Elton? Conforto desconfortável. É porque você atingiu o seu teto que você queria. Então, é um conforto. Só que, quando você atinge esse teto, ainda é desconfortável. Por quê? Porque você ainda tem muitas dores que não está conseguindo sanar, não está conseguindo chegar onde você gostaria ou de viver coisas que você gostaria de viver. Quem aqui começou a assistir o documentário Trabalhador, que eu falei ontem? Quem aqui chegou a assistir pelo menos um episódio? Ninguém. Não. Beleza. A série que está na Netflix, que é dirigida, que a pessoa principal desse documentário é o ex-presidente Barack Obama, ele quer trazer uma visão de que não é fácil ser pobre. E também não é fácil viver na classe média. Mas ele quer trazer ele está querendo mostrar que está existindo uma mudança radical na forma de ganhar dinheiro e na forma de trabalho. Ele traz uma visão de futuro sobre a forma como o trabalho está mudando. E ele diz o seguinte, olha, 9% da população vive na faixa da classe média. 9% da população. Ele não está dizendo da população brasileira, americana. Ele está dizendo que 9% da população vive na classe média. 1% da população vive na classe alta. São os milionários, bilionários. 1%. A renda totalmente descontrolada, a renda na mão de poucos. Todo o dinheiro na mão de poucos. É o desequilíbrio socioeconômico. E 90%, olha que coisa, 90% vive na linha da classe baixa. Ou seja, consegue pagar as contas, mas não consegue viajar. Consegue pagar as contas, mas não consegue ir para um restaurante sem olhar o preço. Consegue pagar as contas, mas não consegue comprar um carro todo ano. Consegue pagar as contas, mas não consegue dar um presente bom. Consegue pagar as contas, mas tem que optar entre pagar uma escola particular ou colocar a pessoa para fazer um esporte. 90% da população.
E ele fala dos 9% que vive na classe média, mas o 9% que vive na classe média, ele mostra como é difícil viver na classe média. As pessoas que trabalham 10, 12 horas, às vezes até mais. Pessoas que trabalham até de domingo a domingo, às vezes. Pessoas que largam do emprego e chegam em casa, precisa exercer alguma atividade, porque a empresa diz, ó, leva para casa e no final de semana tu faz isso. Tá vivendo não, pai. Você tá nessa linha aí. E esse documentário, ele me deixa profundamente preocupado comigo, mas começa a me trazer uma visão. Elton, você está no caminho certo. Eu preciso intensificar isso. Eu preciso sair dessas classes e chegar na classe onde tem 1% lá. Por que não fazer parte desse 1%? Então, se você quer estabelecer um limite, como ele diz assim, ó, não estabeleça um teto para os seus rendimentos. Eu até digo, estabeleça. Mas se você vai estabelecer um teto para o seu rendimento, que seja viver na faixa do 1% da população. Ou seja, seu limite tem que ser acima de milhões. Se você vai estabelecer um teto, que seja de milhões. Menos do que isso não é aceitável. Porque senão você vai viver exatamente tudo aquilo que essa série chamada Trabalhador, ela mostra. Nossa, é difícil enxergar. É difícil. Quando você começar a assistir essa série, você vai ver como é difícil assistir ela. Porque as pessoas sofrem. O trabalhador mesmo, o trabalhador, aquele que mantém toda essa engrenagem capitalista, ele sofre pra caramba. Pega 2, 3 ônibus, trabalha em 2, 3 empresas, para poder conseguir pagar as contas. Aí tem uma fala de uma dessas pessoas que ela diz assim, olha, o presidente pergunta, você considera que a sua vida é boa? Ela é da classe média, tá? Classe média. Você considera que a sua vida é boa? Ela diz assim, olha, eu considero que é o seguinte, se eu vivo metade daquilo que eu gostaria de viver e consigo pagar minhas contas, minha vida é boa. Eu consigo viver metade do que eu gostaria. Metade. Eu consigo viver metade do que eu gostaria. E consigo pagar minhas contas, então minha vida é boa. Isso é se limitar pra caramba, né? Isso é se limitar bastante. 50% de limite na sua vida toda. Ou seja, você vai nascer, vai viver, vai morrer e só viveu 50% de tudo que você poderia ter vivido. Mas isso é a realidade. Nesse documentário ele fala muito sobre isso. E aqui ele pede para que você comece a analisar o seguinte, vê. Eita. Como eu ia esquecendo, né? Porque eu fui dar a entrada para poder as pessoas chegarem, mas não vai ter mais ninguém que vai chegar. Então, eu gostaria que você, depois dessa introdução, eu gostaria que você trouxesse, de acordo com o que você leu, na página 19 e na página 20, apenas essas duas páginas, você trouxesse a sua vivência de forma objetiva, forma direta, mas você trouxesse a sua vivência. Não é para trazer um livro, ler, não sei o quê. Não, se você quiser ler até uma parte, um trechozinho pequenininho, você pode até ler, mas eu quero que você comece a aplicar na sua vida. Ó, Léo, de acordo com o que eu li, nessa parte aqui, eu me encaixo desse jeito, eu estou trabalhando dessa forma, eu não vi isso por esse ângulo, eu não imaginava, de repente, tal, coisa desse tipo, mas é você dentro daquilo que nós estamos lendo. Combinado? Beleza, então pode começar. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar já, porque esse princípio de riqueza aqui é nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Eu vivi, ainda estou vivendo, porque por todo esse tempo meu laboral, eu sempre coloquei esse teto, assim, eu vou chegar, não é meta você alcança e quando você ultrapassa, você alcança também a excelência dela. Mas eu vivi colocando o teto mesmo, eu vou fazer isso e tudo que eu coloquei como teto, eu consegui, de fato. O dinheiro como teto eu consegui, a profissão como teto eu consegui,
aonde eu quisesse entrar, tudo eu conseguia. A empresa que eu trabalho naquela empresa, porque eu quero isso. Então, eu sempre estabeleci esse teto. Até mesmo por meu condicionamento, por falta de conhecimento. Né? Estar com pessoas que pensam diferente, eu não estava. Então, foi um ciclo vicioso que eu estava, a minha autorresponsabilidade disso, e que me levou até hoje esse resultado que eu tenho. Me identifiquei muito com esse capítulo aqui, porque agora que eu estou na fase, né, de empreender, de me promover e de modificar esses padrões que eu estabeleci como teto, o autor ele enfatiza aqui, né, que é muito frequente ele encontrar pessoas assim no seminário deles. É um padrão, é uma crença. Eu vejo isso aí como um padrão, uma crença que eu vivi até hoje. Mas eu vejo uma oportunidade disso, né? Que a partir daqui eu comecei, lógico, a mudar o pensamento e para isso mudar o resultado. Foi através que eu vejo a situação aqui, através da meta, ao que eu quero alcançar e alcançar com excelência e escalar e ver possibilidades de um alto rendimento, de não botar mais teto e sim ser meta e alcançar e crescer. É essa a minha experiência com esse capítulo, tá? Oi, gente, boa tarde. Falando sobre a minha vivência, sobre o que eu li, né? A crença de merecimento muito baixa, a capacidade. Eu sempre me vi condicionada a salário, né? Apesar de ter pessoas no meu meio que sempre me estimulavam, de ser vendedora, trabalhar com vendas. Eu via isso como algo assim, nossa, como eu queria, mas o romper esse condicionamento sempre era muito doloroso para mim, por vários fatores. Então, também identifiquei muitas situações na minha vida onde estabeleci um limite, né? Quero fazer isso. E ao longo dos anos acaba acontecendo, né? Quando a gente determina, começa a se visualizar dentro daquilo, começa a sonhar e caminhar dentro do objetivo, acaba acontecendo, né? E eu quando me deparei a pensar sobre isso, eu vi o quanto existe um horizonte aí para conquistar. Então, foi muito bacana essa leitura. Legal. Boa tarde, pessoal. Realmente essa leitura está sendo lapada para a gente. E eu vou deixar aqui a parte que eu coloquei uma observação. Vou falar um pouco dela, o que está acontecendo comigo, né? No que aconteceu, na verdade. E ela diz o seguinte, a frase. Como você já deve ter percebido, qualquer trabalho que não proporcione um contra-cheque estável geralmente produz aquela terrível reação por parte delas, né? Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Eu me vi muito nisso, né, durante a minha adolescência e em alguma parte adulta, ouvindo do meu pai, né, quando eu arrumava algum emprego, perguntava quando ia ter a carteira assinada e tal. Só que o livro também ele deixa algo muito claro, né, que não é culpa do pai, da mãe, dos pais. É uma maneira protetiva deles. Só que por não termos conhecimento, a gente acaba aderindo a essa crença e levando para uma boa parte da vida. E eu me vi nessa situação por algum tempo, bastante tempo, na verdade, por achar que isso era uma segurança que eu tinha em relação ao trabalho, que deveria ser realmente de carteira assinada, tinha que ter tudo muito certo. Eu tive até uma oportunidade de estar ganhando na época, né? Eu achava que tinha uma condição de ganhar melhor, só que meu pai ficava em cima. Não, filho, isso aí não é emprego certo, não. Como é que você vai trabalhar em algo que não é fichado, que não te traz benefícios, que não tem nada do governo que te acoberte, caso aconteça alguma coisa? Só que dentro de mim ali eu vi uma chance de ganhar um pouco melhor, mas meu pai dizia que não,
porque como era por horas, eu trabalhava por produção, eu na matemática, mesmo sem conhecimento, eu dizia, não, eu posso ganhar melhor aqui. Mas isso me levou a muitos anos a abandonar essa parte que eu tinha uma certeza dentro de mim e continuar no comércio, em CLT, e trazendo essa estabilidade que para mim era a mais certa e a mais confiável. E as condições também traz a gente fazer com que fique, né, nesse meio vicioso, porque paga conta, o que você pode trazer, comprar algo para você, realmente é um teto de limite que você vive, que você coloca uma meta na sua vida, um conforto e pronto. Só que você não consegue nada mais que isso. E na mentoria, no decorrer, né, do livro, principalmente essas páginas, né, que a gente vem estudando nesse decorrer, eu pude entender tudo que eu tinha passado, a certeza do que eu tinha, mas eu não tinha decidido, porque somos nós mesmos que fazemos tudo acontecer, não é ninguém, não é ambiente. E por longos anos, claro que os ambientes também eles influenciam, não? A gente vive num campo minado. Então, empresa... Tire o agente, existe tire o nós, coloque você, coloque eu, tire todos nós dessa sua fala e fique sozinha, né? Tá. Então, eu vivi, né, em ambientes que realmente minava coisas ruins. Se eu cogitasse alguma ideia de um dia montar algo para mim, já vinha gerente, já vinha colegas de trabalho, dizer que não era seguro. Isso deixa a gente comer, deixava eu com medo. E eu nunca tinha tomado uma decisão, né, de dizer, vou largar tudo e vou montar algo só para mim. Até meu pai, né, falecer, e eu decidi radicalmente dizer, não, eu vou empreender, vou seguir no ramo digital para conseguir algo para mim, porque da forma como estava há muitos anos, eu já tinha essa certeza, eu nem conseguia chegar a lugar nenhum, só que eu não tinha norte, eu não tinha estrutura, eu tinha certeza que iria chegar mais, não tinha nenhum acompanhamento, não tinha direcionamento, eu tinha certeza, mas mesmo assim não ia chegar a lugar nenhum. Até ser mentorada e conhecer que o mundo digital era muito mais além do que eu imaginava, e eu fui trocando os arquivos, substituindo por outras situações, e o leque foi abrindo. E isso está me trazendo grandes resultados, e vai ajudar a me chegar, no caso, na meta que eu quero alcançar, e é isso. Boa tarde, pessoal. Oi. Oi, pode falar, João. Fale. Ok. Boa tarde. Obrigada, viu, Carlos? Na verdade, eu vou falar um pouco, um resumo da minha história, né? Sempre casei, fiquei mais como dona de casa, como diz a história, né? Aí depois fui para o CLT, trabalhei 2 anos, sem ter aquele objetivo, trabalhar para ter uma renda, né? Né? Trabalhei telemarketing, né? Trabalhei 2 anos de telemarketing. Depois desses 2 anos, saí e parei no tempo. Só fiquei como dona de casa. De 2010 até 2018. Parei no tempo em relação a emprego CLT, né? Aí, em 2018, eu resolvi empreender fazendo doces. Aí, depois, eu fui empreender junto com meu esposo, quando ele desempregou. A gente abriu um negócio de bolachas do Agreste. A gente vendia, tinha uma lojinha, né? Passamos 2 anos com essa loja. Depois veio a pandemia. Aí o negócio foi diminuindo, né? Aí fechamos o negócio e ele voltou para o CLT, meu esposo, e eu fiquei no negócio, mas depois fechei e voltei para os doces. E esse ano, no início do ano passado. E agora, através da mentoria, estou tendo, assim, né, uma visão diferente na parte digital, que eu tinha um receio muito grande nessa área, por não ter conhecimento de nada. E agora eu estou vendo que é uma área que nos faz trabalhar, não trabalhar tanto como eu trabalho, porque é muito cansativo o que eu faço, e eu não estou conseguindo mais ter o mesmo rendimento de antes. Aí esse livro, essa mentoria tem aberto meus olhos para mudar de área
fazer algo que eu possa estar em casa, como assim, eu gosto dessa tarefa de ser dona de casa, né? E trabalhar em casa através do digital. E isso eu quero aprender cada dia mais com o Elton, né? Que tem o conhecimento, e com essas mentorias que têm aberto meus olhos. Nessa parte, né, do livro que a gente está lendo, que eu me encaixei, é que ele fala aqui, né? Se você não tem uma ideia brilhante para iniciar um negócio, não se preocupe, use a de alguém. Eu estou buscando, né, agora, através de você, Elton, que tem aberto grandemente meus olhos para essa área, e só me falta agora o conhecimento, para poder decolar, né? E é isso que eu estou buscando, é o conhecimento. Essa é a minha contribuição. Só falta o notebook, porque o conhecimento eu já Também. passei ontem para todo mundo começar a aplicar. Então, Isso. nessa nova fase, eu vou cortar todo mundo que começar a falar e eu entender que é desculpa. Tem desculpa mais não. Daqui para frente é sem desculpa. Você pode comprar um notebook, eu tô liso, passa no cartão, parcela em 50 vezes. Não tem desculpa, literalmente não tem. É porque você ainda está lutando com você mesmo para acreditar que isso é possível. Então, a gente vai. Quando eu digo a gente, nós, todos nós, vamos estar juntos nessa maratona para que saiamos dessa vida que nós tínhamos antes e passe a adotar um novo estilo. E as desculpas, elas ficam lá para trás, tá bom? Simbora. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Minha história, ela é um pouquinho longa. Eu trabalho há muito tempo. Eu trabalho desde novo. Apesar de muitas crenças dessas aqui que o autor coloca nessa parte do livro que a gente está lendo, né? Algumas dessas frases, alguns desses entendimentos aqui que ele coloca, eu me identificar. Já me vi muitas vezes não só pensando assim, como também falando para as minhas duas filhas. Eu tenho duas filhas. Já me vi falando para elas essa questão de procurar um emprego estável, estudar para ter um salário decente, né? E arrumar um emprego bom. Já me vi, porque isso são crenças que a gente adquire dos nossos pais, dos nossos avós, a gente cresce ouvindo. Eu já me vi muito nisso. Mas eu nem todo o tempo eu pensei dessa forma. Apesar de ter estabilidade hoje, eu tenho essa estabilidade de um concurso há só 10 anos. Né? Fazem 10 anos exatamente, semana passada eu completei 10 anos. Mas antes eu trabalhava em CLT, empresa privada. Sempre trabalhei. Mas apesar de trabalhar em carteira assinada, eu sempre procurei empreender. E por diversas vezes eu fiz isso. Eu fiz empreendimentos diversos, desde vendedor de cachorro quente, a vendedor de fruta e verdura, fiz empreendimento de carro de propaganda, tive loja de produtos para salão de beleza, eu já tive várias coisas. Mas o que me faltou muitas vezes foi não apenas o conhecimento naquilo que eu estava empreendendo, muitas vezes eu não tive esse aprofundamento naquilo, no mercado que eu estava, e também há algumas crenças que sempre nortearam a minha cabeça, né? Que nesse livro eu me identifiquei em muitas delas e estou mudando elas, o pensamento em relação a elas. Mas desde cedo eu sempre procurei o Sebrae, já fiz vários treinamentos no Sebrae. Agora, é aquela questão, fazer o treinamento é uma coisa, botar em prática é outra. Inclusive, eu na feira estava conversando com um dos consultores do Sebrae lá, né, sobre isso. Porque muitas vezes eu fazia o empreendimento, mas não fazia o plano de negócio, não procurava o passo a passo que o Sebrae indica. Né? A questão do digital, desde 2021 que eu comecei a procurar essa questão do digital, através de algumas palestras que eu fui assistindo, fiz alguns cursos no digital também. Mas sempre encontrei uma dificuldade de ter uma pessoa próximo, né? Porque muitas vezes a gente aqui do Nordeste, a gente pega esse pessoal do Sul que vem, joga lá o curso, e o pessoal não tem a gente não tem um contato direto, às vezes tem uma dificuldade e o suporte não é legal, né? E eu sempre tive essa questão de querer uma pessoa que me ensine o passo a passo, pegue na minha mão mesmo e vá me ensinando o passo a passo para fazer. E então eu já estou há um tempo já tentando no digital, né? Voltei agora a procurar o Elton recentemente para fazer esses cursos, e
através da mentoria, estou mudando minha mentalidade e já estou colocando minhas metas. Eu preciso aprimorar esses conhecimentos que eu estou começando agora para começar a colocá-los em prática. E já estou fazendo isso. Essa semana mesmo já comecei a colocar algumas coisas em práticas, inclusive de ontem. E, assim, eu creio que daqui para frente a tendência é essa, melhorar cada vez mais. Pegando aí a fala de Carlos. Na sua fala, o que deixa muito claro, e que eu nunca falei para você, mas como na mentoria o propósito é a gente crescer, e se você me permitir falar aqui, porque ajuda outras pessoas também que vão estar ouvindo, me permite? Na sua fala tem muito carregado a questão da segurança. Está muito carregada a questão de segurança. Como assim, Alta, a questão de segurança? Você, por várias vezes, você fala, mas eu queria alguém que pegasse na minha mão. Isso se chama segurança. Quando você vai atravessar a rua, você pega a mão do seu filho porque você tem medo que ele aconteça alguma coisa com ele. E o seu filho pega na sua mão porque ele tem medo de atravessar sozinho. Isso se chama autonomia. Dentro dessa situação que você está colocando, eu me peguei muitas vezes querendo alguém que me desse a mão para eu poder caminhar. Até que eu percebi que não era alguém que me desse a mão, era medo. Era medo mesmo de errar. Medo de errar e eu queria alguém que me ajudasse para eu não errar. Só que eu nunca tive essa pessoa. E eu errei muito. Eu errei bastante. Mas eu cheguei até aqui. Por quê? Porque eu não me permiti não fazer. Eu só tinha que fazer, independente se eu tivesse alguém ou não, mas eu tinha que começar, eu tinha que colocar em prática, mesmo errando ou não, muitas vezes errava mais do que acertava, mas eu estava no caminho, eu estava no processo, porque é o que o autor fala lá atrás, ele diz, olha, o importante é você entrar no corredor. Uma vez que você está no corredor, no meio do processo você vai se adaptando. O que não pode é não entrar no corredor porque não tem ninguém para pegar na tua mão. Isso não pode. Vai ter muitas horas que você vai se sentir sozinho. E quantas vezes eu já não reclamei no passado, poxa, eu estou sozinho, não tem ninguém aqui que eu possa conversar, que possa me tirar uma dúvida, que possa me orientar, que possa pelo menos conversar comigo sobre isso que eu estou fazendo. Não tive, durante anos e anos. Se você conversar com a minha esposa, você vai ver, ela vai dizer, a minha mentalidade era, eu reclamava muito, eu era muito reclamão, mas eu reclamava de quê? Poxa, ninguém, pô, me ajuda, ninguém quer nada. Eu vejo, convido uma pessoa para trabalhar comigo, o cara só quer ser CLT, mas aí eu não crescia porque ao mesmo tempo eu queria alguém que estivesse comigo, porque eu tinha que ter a segurança de ter uma pessoa comigo. Quando eu não me sentia seguro, eu fazia as coisas, mas fazia as coisas pequenininho. Então, essa fala que você faz, ela já é sua faz muito tempo. E ela já foi minha. Só que eu venci isso, eu passei por cima disso. Independente se vai ter uma pessoa ou não vai ter, você adquiriu o conhecimento, bota em prática. Não importa se vai errar ou se vai acertar. É errando que se aprende. Essa é uma frase que é uma máxima. Você nunca vai saber se errou se você não botou em prática. Também nunca vai saber se acertou se nunca colocar em prática. O erro e o acerto, ele está atrelado à prática, ao exercício daquela função. Você não vai saber nunca se você vai acertar ou se você vai errar se você não praticar. Então, na falta da segurança, eu não boto em prática, então eu nem acerto nem erro, eu fico parado. E aí passa-se os anos se passam. E você olha para trás e diz, poxa, eu queria ter começado, mas eu não tinha segurança, não tinha ninguém para poder me dar assistência. Que, cara, não é só porque uma pessoa vai te ajudar, é a sua mentalidade. Acima de tudo é a sua mentalidade. Tendo ou não tendo alguém, eu só preciso do conhecimento. O resto, eu meto a mão na massa. O resto, eu vou meter a mão na massa. Por exemplo, vou dar um exemplo hoje, para ficar mais claro, evidente isso. Quando eu comecei no mercado financeiro, nas operações, eu investi uma grana pesada. E a pessoa não me ajudou em absolutamente nada. E eu investi muito. Foi uma grana muito alta que eu investi. E eu não tive suporte, eu não tive nada, eu fiquei chateado. 30 dias depois eu disse, caramba, véio, só fiz jogar dinheiro fora. Mas eu pensei, cara, mas eu já estou com
a ideia não já abriu a minha mente, ou eu abandono isso, ou eu boto isso para frente do meu jeito e dou um jeito. Então eu comecei a fazer, errei um bocado, acertei, comecei a passar muito tempo praticando, que aí foi aonde eu aprendi, porque eu pratiquei muito, passei 2 anos. Inclusive o Josemir, o pastor, amigo meu, ele é testemunha, porque ele passou também comigo, 2 anos, todos os dias, anotando, caderninho, que eu errava, que eu acertava, que eu errava, que eu acertava, que eu errava, que eu acertava, até eu identificar uma estratégia. 2 anos depois eu vim identificar uma estratégia que eu aprendi, que ninguém me passou, mas eu comecei a ver essa estratégia. 2 anos, sem ninguém, sem ajuda, sem nada. Mas eu tinha essa oportunidade de, cara, eu paguei muito caro. Ou o cara me ajuda, ou eu vou ficar no pé dele enchendo o saco. Cara, eu nem enchi o saco, nem fui atrás, nem reclamei, não fiz nada. Eu simplesmente disse assim, beleza, o que é que eu vou fazer? Ou eu paro, ou eu continuo do jeito que tá. Continuei. Continuei hoje, exatamente hoje. A minha estratégia é muito maior, é muito melhor. A minha assertividade de operações manuais, ela é muito boa. Inclusive Deline, né? Deline eu posso falar porque Deline já está compartilhando aquilo. Não é que eu estou pegando a mão dela, segurando e andando. Não, ela aprendeu e ela está sabendo que ela precisa executar. E ela já está executando, inclusive hoje foi um game, né, Deline? Exatamente. Quantos dias de Foi game? outro game. 3. 3 dias de 3 game. dias de game. Eu peguei no teu braço e disse, agora, vai, faz. Não, Pois não. é, por quê? Porque você só Me precisa ajudou aprender. com o curso, com a mentoria, mas não pegou no meu braço, não. Perfeito, você só precisa aprender, o resto é praticar, o resto é meter a mão na massa, o resto é ir, porque senão eu vou servir de bengala, eu vou ser uma bengala. As pessoas vão se apoiar em mim achando que está ganhando porque eu estou ali, mas não é isso. Você tem que tirar isso da mente, você tem que andar sozinho, você não pode andar somente porque no dia que alguém for embora, você sabe fazer o negócio. Se você tiver com alguém, massa, porque você voa. Se você estiver sozinho, você vai caminhar do mesmo jeito. Então, não pode ter bengala. O autor, quando ele entra aqui na parte do livro e ele começa a dizer algumas coisas que para mim é fantástico, ele diz o seguinte, suponha que você está no ramo de canetas e recebe um pedido de 50 mil unidades. O que você faria nesse caso? Bem, eu não sou o produtor da caneta, eu não sou o fabricante. Então, se eu recebo um pedido de caneta, eu vejo qual é o valor da caneta. O valor da caneta é, sei lá, 30 centavos. E eu vendo essa caneta a R$1. Eu vou fazer o pedido ao fabricante. Eu estou perdendo meu tempo? Eu estou preso a alguém? Eu estou comprando para revender. Só que eu estou com uma margem bem alta. E aqui ele diz exatamente isso. Ele diz o seguinte, você telefonaria para o seu fornecedor, encomendaria 50 mil canetas, as entregaria ao cliente e reembolsaria o lucro. Feliz da vida. Massa, isso é fantástico. E eu vou dizer que aqui entre nós tem uma pessoa que faz isso de forma excelente. Uma pessoa que está na live. Faz isso de forma excelente. Só que quando ele chegou para fazer mentoria comigo, não enxergava isso. Não enxergava. Mas eu vou falar aqui, Marcos. Marcos é uma das pessoas que faz isso de forma excelente. Sem um único real. Um único real. A pessoa entra em contato com o Marcos. Marcos vai lá e desenrola passagens aéreas para a pessoa ir para onde ela quer. Passa para o fornecedor dele. O fornecedor dele resolve toda a bronca. Marcos fala com o cliente paga. Marcos fica com o seu percentual e o resto vai para o cliente. Cara, Marcos é uma pessoa fantástica nisso. Por quê? Porque ele não está deixando de trabalhar, ele não está deixando de exercer a atividade dele, ele está sendo um intermediador, que é isso que o autor está dizendo. Olha, encontra um produto onde você seja um intermediador, onde você bote uma margem em cima e consiga oferecer para o cliente o que ele quer e ganhar um percentual de alguma pessoa que está vendendo algo. Ele é o
Afiliado. Isso é afiliado, pessoal. Isso é afiliado. Esse é o mercado que explodiu e que cresceu e que cresce e que já existe há séculos existe o sistema de afiliado. Só que agora que deram o nome de sistema de afiliado, mas você vai encontrar isso com quem? Você vai encontrar isso com a Natura, você vai encontrar no Mary Kay, você vai encontrar na Jequiti, você vai encontrar em grandes empresas que trabalham exatamente desse jeito. Você compra mais barato, bota uma margem e recebe o lucro. É isso. Agora, existem funções, existem empregos que não te dá essa possibilidade. Aí ele traz essa visão. Ele diz o seguinte, agora veja só. Vamos supor, ele diz assim, agora imagine que você é um exímio massagista e tem 50 mil clientes fazendo fila à sua porta. Todos eles querendo o seu serviço. O que você faz? Simplesmente se rói de arrependimento por não estar no ramo de canetas. Por quê? O que mais você pode fazer? Explicar a única pessoa, experimente explicar a última pessoa da fila o que o atendimento vai demorar. Ó, no resumo, ele está dizendo o seguinte, pessoal. Existe serviço que você vai ter que se desdobrar e mesmo assim não vai ter como. Eu me lembro de mim. Eu lembro de mim no passado, quando eu abri a minha agência. Quando eu abri a minha agência, eu dizia, não, tudo é comigo. Então, eu fazia o site, eu fazia as artes para a gestão de redes sociais dos clientes, eu fazia a produção de texto, eu publicava, eu fazia tudo. Aí eu só conseguia atender 10 clientes, eu não conseguia fazer mais do que isso. Mas às vezes chegava cliente, olha, eu quero isso, e eu ficava dando desculpa. Por quê? Porque eu não conseguia mais atender. O meu limite, ele já tinha chegado. O meu limite era pequenininho, ele chegou. Por quê? Porque o meu produto, ele não é escalável. Pelo menos na época, quando eu trabalhava daquele jeito, não dava para escalar o meu produto. Porque o meu produto tinha uma limitação. Qual era a limitação? Quantidade. Eu não conseguia atender mais. Porque era sozinho. A mesma coisa quando você tem um produto, por exemplo, eu vendo um produto, mas esse produto me dá uma margem tão pequena que eu não consigo fazer a escala disso. Eu não consigo colocar outras pessoas para serem revendedoras e eu ganhar um pouquinho em cima de cada uma. Por quê? Porque se eu ganhar um pouquinho em cima de cada uma, vamos supor que eu tenho 50 pessoas. Se 50 pessoas trouxer 10 reais por dia, eu vou ter 50 reais por dia. Mas eu sozinho não vou conseguir fazer os 50 pessoas. Está dando para entender? Que tem produtos e tem serviços que não dá para você escalar, que você vai se matar, você literalmente vai se matar e não vai ter resultado. Por exemplo, Marcos, quando chegou para mim, eu disse, Marcos, meu irmão, eu quero sair da vida de entregador, esse negócio de entregar, é verdade, esse negócio de entregar é uma roubada, não vai te fazer rico, vai cansar a tua energia, vai levar o teu horário, vai fazer tudo, mas o de milhas vai te deixar muito rico. O problema é que Marcos não acreditava em mim. Marcos, no começo, ele ficou cético. Eu falava isso, ele conversava, mudava a conversa, fazia eu ir para o outro lado e eu dizendo, tá bom, tá certo. Uma hora você vai abrir os olhos. Mas aí ele percebeu, e agora ele está começando a perceber, e agora ele está vivendo essa realidade. Marcos, não fiz nada. Vai ter dia que vai pegar um cliente chato? Vai. Todos nós vamos pegar cliente chato. Mas na grande maioria das vezes, você vai... isso aqui, bota um percentual em cima, pronto, ganhei, acabou-se. Pessoal, se Marco me autorizar, eu vou falar o ganho de Marcos. Posso? Olha, o ganho de Marcos é o ganho mais sensacional que você pode imaginar. E eu estou tentando, não sei se vou conseguir, mas eu estou tentando trazer esse conhecimento que Marco tem para dentro do Mentores de Vendas. Para que você também ganhe. Espero que Marco não tenha nenhum problema com isso, porque a vida é de bilhões de pessoas, todo mundo precisa ganhar. Quando você fica com problema com isso, significa que você precisa mudar a sua mentalidade também. Por quê? Porque há espaço para todo mundo. Assim como Marcos um dia não fazia parte, hoje faz parte, outras pessoas já faziam parte disso.
Mas o lucro de Marcos é absurdo. Por exemplo, Marcos já teve dias que Marcos fez só uma intermediação, coisa pouca, num negócio aqui, tal, e ganhou R$ 300, R$ 400, num dia só. Aí eu digo, aonde que o cara consegue uma grana dessa? Cara, no day trade eu sei que o cara consegue, mas o cara já tem que ter um coração muito bom ali para não explodir, né? Mas Marcos consegue uma lucratividade show de bola. Imagina Marcos todos os dias fazendo R$ 400, todo dia. Que foi o que eu disse para ele. Eu disse, Marcos, você tem condições de fazer 400 a mais de 400 todos os dias. A gente está no processo, né, Marcos? Estamos caminhando, né? Estamos montando tudo. E eu vou ficar de fora dessa? Lógico que não, né? A gente vai montar e eu vou ganhar percentual também, lógico. Faz parte, né? Mente milionária trabalha para isso. Entende? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o seguinte, o autor está dizendo, olha para o teu negócio. Olha para aquilo que tu está fazendo. Esse negócio que tu está fazendo consegue escalar? Ou esse negócio que tu está fazendo está tirando tá sugando teu tempo, sugando tua energia, sugando tudo que tu faz. Tu tem que olhar para o teu negócio, de repente tu está fazendo algo que não vale a pena você permanecer, muda, troca, mesmo que seja a mesma coisa, mas troca o modelo de negócio. Por exemplo, eu continuo com a minha agência, mas hoje eu ganho muito mais porque eu tenho pessoas com quem eu compartilho. Ó, fulano pega tantos clientes, ciclano pega tantos clientes e eu ganho 50% em cada um. Então, hoje eu consigo 30 clientes, 40 clientes, coisa que eu só conseguia 10. Mas é o mesmo negócio com um modelo diferente. Eu posso vender docinho? Posso vender docinho. Posso continuar fazendo o que eu gosto no docinho? Pode. O que você não pode é ficar vendendo de porta a porta. Você muda o modelo e deixa as pessoas virem até você comprar. Acabou-se. Você está no mesmo negócio, mas agora você consegue escalar. Então, o que nós precisamos fazer é olhar para o nosso negócio. É isso que o autor está dizendo. Dá uma olhada no teu negócio. Vê se realmente dá certo. Vê se realmente tem como você escalar. Aí ele está dizendo aqui, ó. Eu não estou sugerindo que prestar serviço é ruim. Não. Apenas o modelo de negócio pode estar errado. O modelo de negócio ele não é escalável. Ele está errado, ele precisa mudar. E eu vou dizer para vocês, sabia que todos vocês viram uma mudança de chave no mercado de estética, de beleza, de marketing? Todos esses nichos, eles mudaram, advogados, tudo muito mudou. Sabe como? Eles começaram a escalar quando eles começaram a entender que vender a ideia, o conhecimento dele dava mais dinheiro do que o serviço. Então, se de repente eu não vou fazer docinho, mas eu vou ensinar como é que faz, ganha mais dinheiro. E se eu gravo como é que faz e deixo numa plataforma, eu não vou precisar fazer mais e as pessoas vão estar comprando todo dia. Mudei só o modelo do meu negócio. Eu mudei o modelo do meu negócio e milhões de pessoas nos últimos 5 anos, da pandemia para cá, isso explodiu. Hoje você tem advogados que prestam consultoria online. Você tem médicos que dão consulta online. Quem ia para médico online? Quem? Ninguém ia para médico online, não. Todo mundo tinha a mesma crença. Médico tem que ser pessoalmente. Como é que ele vai me examinar? Ele tem que escutar meu coração. Mesmo que você vá lá, que nem eu fui, né? Passei 3 minutos, o médico nem olhou, só olhou para mim, o que é que você tem? Eu estou sentindo uma dor. Ele, beleza, vai com isso aqui e vai para casa. Mas eu prefiro que seja presencial. Eu não quero que ele diga isso online. Eu quero ver pelo menos a cara dele. Isso era lá atrás. Hoje em dia não. Hoje em dia, abre a chamada. O que é que você está sentindo, meu querido? Ó, eu estou tendo dor de cabeça. Toma aspirina. Tá bom. Já foi medicado, vai para casa. Nem para casa vai mais, porque já está em casa. Né? As coisas mudam. Então você precisa olhar para o seu negócio e ver se o seu negócio mudou ou não. Ou se ele está dentro dessa modalidade. Você precisa adaptar o seu negócio, não é sair do seu negócio, é adaptar o seu negócio. É isso que o autor está falando aqui. E ele diz que no seminário, né, ele frequentemente encontra pessoas exatamente
Desse jeito, assalariados e profissionais que são remunerados por hora, que se queixam de não estar ganhando tanto quanto merece. Aí na outra página diz o seguinte, ó, mas tem um negócio. A resistência que as pessoas costumam ter à ideia de receber por seus resultados decorre muitas vezes apenas do medo de romper com o velho condicionamento. Aí ele diz, pela minha experiência, vejo que a maioria daqueles que estão empacados no emprego estável tem uma programação passada que lhe diz que essa é a maneira normal de ser remunerado por seu trabalho. Ou seja, a gente precisa sair do normal. O seu negócio precisa sair do normal. Ele precisa sair da caixinha. Só que tem um outro detalhe. Como é que eu tiro o meu negócio da caixinha? Aí eu vou te dizer uma coisa fantástica agora, tá? Pega aí a sacada. Se não pegar, mano, pega a sacada. Sabe como é que tu tira o teu negócio da caixinha? Ou com dinheiro, ou com parceria. Sem dinheiro ou sem parceria, você não tem como tirar o teu negócio da caixinha. Por que você está dizendo isso? Porque, primeiro, você vai precisar de dinheiro para implantar. Eu vou querer botar na internet. Então, você vai precisar fazer, no mínimo, um site ou uma página de venda. Você vai precisar fazer tráfego pago. Tudo isso vai precisar ser tirado dinheiro do seu bolso para depois trazer. Eu não tenho dinheiro assim para estar tirando. Então, parceria. Quando você vender, percentual da sua venda vai para o teu parceiro. Você divide o lucro. Mas também está dividindo o trabalho, o serviço. Veja, ele está fazendo, ele não está ganhando agora porque ele acredita que mais tarde ele consegue ganhar. Agora, eu vou dizer a você, é todo mundo que faz isso? Você pode bater na porta e dizer, eu tenho um negócio excelente, se eu ganho. Agora tu vai fazer o seguinte, eu te dou tantos por cento quando eu começar a vender. Sabe o que as pessoas fazem? Cara, tô nem aí. Primeiro tu me paga que eu te ofereço serviço. Por quê? Porque 90% das pessoas pensam desse jeito. 90% das pessoas pensam desse jeito. Tu me paga, eu faço serviço. Tu me paga, eu faço serviço. Não me pagou, então também não tem serviço. Mas tu pode ganhar no percentual. Eu tenho um cliente que eu disse assim a ele, faz o seguinte, vamos trabalhar no percentual? Eu vendo para tu e tu me paga o percentual. Aí ele disse, beleza, aí, te dou 5%. Eu disse, não, querido, eu disse para trabalhar com percentual. 5% não é percentual. 5% tu quer me usar, pô. Então, assim, também tem gente que quer fazer isso. Eu disse, não, meu irmão, é melhor tu me pagar, então. Nesse caso, tu me paga, porque o que tu vai me pagar é muito maior do que 5%, mesmo que eu trabalhe o mês todo, vivendo o mês todo, 5% não vai chegar ao valor que tu me paga se fosse o valor fixo. Então, também tem essa questão da mentalidade do outro, mas essa é a forma de você sair da caixinha, entende? É uma forma de você sair da caixinha. E o autor, ele diz assim que... ele diz, olha, os pais... Ele diz, agora ele bota os pais no negócio, né? Os pais não podem ser responsabilizados por isso. Aí ele diz, se você for uma pessoa, se você for uma boa vítima, acho até que colocará a culpa neles. Não, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe e tal. E tem uma coisa aqui que é bacana demais, que eu já falei muito isso também. Falei demais. Ele diz assim, menino, quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Nossa, eu escutei tanto, mas no dia que eu saí do grupo Pão de Açúcar, que eu disse assim, não vou trabalhar para mais ninguém, vou trabalhar em casa pelo computador. Isso, há 12 anos atrás, eu escutei. Quando é que tu vai sair da frente desse computador? Quando é que tu vai arrumar um emprego? Quando é que tu vai trabalhar de verdade? E eu me ferrando todinho, tentando arrumar cliente ali, na internet, tentando arrumar cliente, e o pessoal, sai da frente desse computador, pô, vai trabalhar. Você entende que isso é o tradicional e está arraigado dentro da nossa casa. Não foi ninguém de fora, não, foi dentro da minha casa. O pessoal dizer, meu irmão, sai daí, pô, esse menino não cansa não de sair da frente desse computador, né? Só fica nesse computador, que bicho viciado, aí começa. Já tá viciado. Isso é um vício. Para com isso, tu tá ligado, né?
Eu escutei tanto, mas tanto isso que teve um dia. Ó, eu tô confessando para vocês uma dor muito forte minha, tá? Teve um dia que arrumaram um emprego para mim. Arrumaram. Pessoas da família, que eu nem tenho tanto contato, arrumaram para mim. Disse, ó, vai lá que eu já falei com a pessoa. Eu disse, é o quê? Já falei que a pessoa já estão te esperando. Eu disse, miserável, velho. Não acredita mesmo em mim, no meu potencial de trabalhar em casa. Aí eu disse, beleza, eu vou. Eu fui. A merda foi que eu fui. Mas eu fui com a minha cabeça, só vou passar um mês. Aí ele diz assim, mas se eles gostarem? Não, eu vou fazer de tudo para não gostar. Aí eu fiz mesmo, de tudo para não gostar. Quando foi depois de um mês, me chamaram, ó, não vai dar não. Eu disse, olha, eu tentei. Mentira, tentei foi nada. Eu queria realmente que nunca mais ninguém me convidasse para trabalhar. Depois desse dia eu digo, olha, nunca mais, nunca me chame para trabalhar em canto nenhum. Eu vou continuar aqui na frente do computador e vocês vão ver que na frente desse computador vai dar certo. E deu certo. E está dando certo. Mas um dia perguntaram, quando é que tu vai sair da frente desse computador? Quando é que tu vai arrumar um emprego? Aí eu digo, nunca! Aí o autor ele diz assim, ó, eu respondi isso para minha mãe. Nunca, se Deus quiser, se Deus quiser, não bota Deus na jogada. Se Deus quiser, nunca vou arrumar um emprego. Agora ele tem o apoio, né? O pai vai lá e diz, é isso mesmo, filhão, show, é isso mesmo. Monte seu próprio negócio, ou se for trabalhar, trabalhe por comissão. Trabalhe por percentual, não trabalhe por dinheiro fixo. Mas o pai dele já tinha uma mentalidade diferente da mãe. Então, a mãe cobrava uma coisa e o pai dizia outra. Ele ouviu o pai. Massa, legal, ouviu o pai. Mas ele poderia ter ouvido a mãe também. Não, vou fazer o concurso. Já que minha mãe está dizendo para fazer um concurso, eu vou fazer um concurso aqui, vou estudar, passar 3 anos, 4 anos estudando, vou fazer o concurso e vou morrer o resto da minha vida. Vou ter depressão daqui a uns 10 anos por causa desse concurso. Vou ter que tomar remédio, vou procurar psiquiatra, vou passar por um monte de psicólogo só por conta desse concurso. Mas ele escutou o pai, não, vou montar meu próprio negócio, vou ser resiliente, vou aprender que um dia eu posso estar ganhando, outro dia eu vou estar perdendo, um dia eu vou errar, outro dia eu vou acertar, mas todos os dias eu estou lutando para crescer e mentalmente você vai amadurecendo. Então, essa é a jogada, esse é o jogo. Esse é o jogo, mas você precisa estar consciente que dentro da sua casa você pode enfrentar essas barreiras. Eu sou dona do lar. Pô, dona do lar não é empreendedor. Dona do lar não nasceu para a empresa, para ser dona de empresa, não sabe? Dona do lar tem que cuidar do lar. Pois é, isso pode ser a fala de muita gente. Cara, tu vai fazer o quê? Não, para com isso, vai cuidar da casa, vai cuidar dos meninos. Tenho certeza que essa é a dor de muitas mães, de muitas mulheres que cuidam da casa. Eu tenho uma amiga que ela trabalhou conosco, Adna, o nome dela, mas eu me lembro que a Adna só cuidava da casa. Hoje em dia a Adna, ela é empreendedora, ela faz artesanato e ela vende muito e as pessoas gostam do material dela e ela é feliz, chega a uma outra pessoa. Ela deixou de cuidar da casa? Não, ela faz tudo porque é mulher. É incrível como a mulher é resiliente, ela consegue lá lidar com o menino, fazer a comida, botar o marido e não sei o que, fazer o negócio, dar entrega e ligar para os outros. Teve um dia que eu liguei, a Ana estava cozinhando, falando comigo, atendendo a coisa, eu disse, meu Deus do céu, isso é top, isso é dona de casa, meu irmão. Olha, quer ver dona de casa ganhar dinheiro? É quando ela diz assim, eu agora vou ganhar dinheiro. Ela ganha. Porque não tem como pedir ela sabe fazer tudo de uma vez só. Então eu termino aqui, no finalzinho, o autor diz assim, ó, se você não tem uma ideia brilhante para iniciar um negócio, não se preocupe. Use a ideia de alguém. Ou seja, eu já disse para você, você pode deixar de vender o chocolate ou você pode continuar vendendo doce. Só vai mudar a forma. Por quê? Porque você aprende comigo como mudar a forma. Não precisa ter uma grande ideia. Só precisa estar junto de quem já teve essa ideia. Beleza? O tempo terminou e por hoje foi muito massa. O tempo está bem corrido, né? Mas valeu. Até amanhã, se Deus permitir. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.